Poesia de negro é, Esmeralda Ribeiro. Escrever é a lei invisível e divide a loucura da sanidade. Quando escrevo, minha ancestralidade está presente. O processo de criação é uma flor que vai desabrochando. Criar é desafiar a lei da gravidade espacial e territorial. A poesia negra é uma dama da noite. Seu perfume africano envolvente atinge zonas proibidas do nosso íntimo. Literatura afro é como uma música de rap. Dialoga com seus pares, com seus aliados, às vezes versa, às vezes conta uma prosa, às vezes salva os manos quase perdidos na estrada. Poesia de negro é axé. Poesia negra vem com a força do quilombo. Poesia de negro é Esmeralda Ribeiro. Salve! Meu nome é Plínio Camilo, eu tenho o prazer de apresentar Notas de Escurecimento. E hoje a gente tem uma conversa bem interessante, né? Falando de poesia, de poemas. E antes sempre ofereço essa conversa a Esmeralda Ribeiro e a Lu Aí Zaila. Alguns poemas. Lembrando que a principal fonte dessa fala, dessas considerações, foi o site Literário, que está aqui na descrição. E o primeiro poema dessa estante preta que a gente vai reapresentar é Só por hoje vou deixar meu cabelo em paz, de Cristiane Sobral. E segundo Rosália de Diogo, que ela afirma, que ela testemunha, que ao me aproximar dessas produções, em especial as que têm sido feitas pela ótica feminina mulher, e arrebatada, entre outras, com a poesia de Cristiane Sobral. A partir daí, comecei a incluir seus poemas em minhas citações verbais e textuais. E as pessoas do meu entorno, que até então não conhecia suas letras, buscaram saber quem se tratava e muitas começaram a compartilhar os textos de Sobral. A poesia dela, né, Cristiane Sobral, não economiza linhas, não economiza tinta e perspicácia para ferir mortalmente aquele que pratica a discriminação, o preconceito, o machismo, o racismo, a homofobia. Com doçura, ela tece seus versos também para falar de maternidade. Com a mesma matéria lírica que, por vezes, ferozmente condena quem se atreve a desdenhar do cabelo negro e da negra, ela escreve sobre a política de discriminação que engrena a sociedade brasileira, que mantém a situação estrutural e estruturalizante de colonialismo com disfarce de tentar ludibriar as pessoas. Nessa obra, só por hoje vou deixar meu cabelo em paz. A escritora nos instiga a manter a altivez e resistência, a elegância e o prazer, o gosto por viver arte. Nos primeiros textos, segundo Rosália Diogo, nos deparamos com um volume especial de tessituras relacionado ao processo identitário, vivido por muitas mulheres e homens negros, o cabelo. A manutenção desse posicionamento está presente em várias linhas, em vários textos dela. Rosália continua afirmando que num outro momento nós vemos nesse livro o posicionamento político da autora e como, né, ela mostra esses seus personagens. A riqueza da obra de Cristiane Sobral não se finaliza só em versos fortes e provocantes, ligadores. E no terceiro momento desse livro, é possível ver deliciosas e líricas
linhas e imagem. Por fim, Rosália afirma que essa seleção de poemas feito pela poetriz Cristiane Sobral é fecunda, necessária e oportuna, sobretudo nesse momento que atores sociais de várias vertentes da sociedade têm protagonizado cenas sistemáticas de extermínio da população negra. Textos como esse, de lirismo, denúncia, reflexão e crítica, são fecundais para o processo de resistência em relação ao esquema de opressão e exclusão da população negra do Brasil. Rosália afirma: parabéns, Sobral. Caminhos abertos, pois acredito frontalmente, como você, que a liberdade nos pés que pisam a terra. Axé. Só por hoje vou deixar meu cabelo em paz. Cristiane Sobral. Na sequência, lembrando sempre, né? Vamos lá, por gentileza, assine o canal, comentem, dê sugestões de outras sessões para a gente poder fazer. Já fizemos algumas prosas, livros infantis, algum, alguns poemas, e mais pode ter. O seguinte é Luz e Breu, Oswaldo de Camargo. Segundo o também escritor Edmilson de Almeida Pereira, escrever uma apresentação para a presente antologia de Oswaldo Camargo é tornar pública uma denominação que dialoga com o pertencimento do autor ao complexo da literatura brasileira. Ao considerar sua trajetória iniciada com a publicação O Homem Tenta Ser Anjo, Poemas, de 1959, Edmilson diz que pensa também no poeta, no ficcionista, no crítico, no jornalista, enfim, no amigo. E por compreender as tensões do meio social e literário brasileiro, mostrou-se capaz de confrontar e ultrapassar as restrições que o meio impõe, desde sempre. No que diz respeito aos poemas dessas edições, há dois movimentos simultâneos que merecem atenção. Um, desenhado pelas mãos do poeta, que ao visitar seu próprio campo semeado, e outro, cifrado pelas mesmas mãos, que reconhece o gosto alacre imposto pelos frutos da ação e do tempo, as circunstâncias históricas. Através do primeiro movimento, Oswaldo Camargo seleciona dentre uma série de poemas publicados aquele que, lhe parece, mantém uma eficácia e eficiência, apesar dos ganhos, das perdas e do que, infelizmente, se mantém. Sobre esse aspecto, o poeta enfatiza que os poemas se referem a dilemas da sociedade brasileira ainda não solucionados, e particularmente aqueles relacionados à vida diária do negro. Um dos resultados, né, do retorno da mão é aquilo que ela mesma semeou, e pode ser, de certa medida, a confirmação de uma linha de força que atravessa Oswaldo Camargo, e essa linha se alarga e aprofunda no modo de oferecer uma perspectiva das complexas relações que envolvem a sociedade brasileira e a população negra no âmbito da diáspora. O segundo movimento, né, algumas estratégias escolhidas pelo poeta de confrontar a exclusão social e a estética dos afrodescendentes são testadas pela própria realidade histórica que as fundamenta. Ou seja, contra a agressão às heranças de matriz africana, o poeta reage adotando o processo arqueológico das escavações da memória, com enfoque específico em determinados sítios e exemplos de retomada ao norte cultural africano. Ouçamos esse chamado que a poesia de Oswald de Camargo insiste. Luz e Breu, Oswald de Camargo. Volto a insistir, volto a pedir. Ofereça seus comentários. O seguinte é Alforrias, de Rita Santana. Segundo também o prefácio de Lígia Telly, e
afirma que começa pelo título, né? Alforria, palavra marcada por um elemento de relação escravo-senhor, clímax de um movimento em direção à liberdade. Poderíamos pensar, dizer, como Lígia, tratar-se de uma lírica da temática afrodescendente, iniciar um percurso em busca dessa marca anunciada. Dela, no entanto, eclodem dimensões metafóricas que se estendem à condição de mulher frente ao homem, admitindo, sim, uma possibilidade de jogo erótico, ou a relação do poeta com a palavra. Trata-se, na verdade, de uma relação suplementar entre planos de sentido prepostos nessa leitura, perseguindo reverberações inerentes à própria constituição do discurso literário e, de modo mais contundente, lírico. O diálogo amoroso, revelador das heranças afro no universo semântico, permeia outros momentos de alforria. O signo de territorialidade, o sentimento manso, expressa uma dada condição de mulher, e outras pontas ásperas, ou não. Essa consideração foi feita desse apresentador. Retomando as palavras de Lígia, configura-se o livro Aforria a existência de uma voz inequivocamente lírica, que nos deixa perceber pelo formato como são concebidos os poemas que os interagem e pelas peculiaridades que são tecidas essas vozes. Note, diz Lígia, que não fala de uma voz lírica que tudo abarca, mas de uma pluralidade de voz. Todas elas pertencentes à construção poética do mesmo sujeito, Rita Santana. Sem dúvida, trata de uma poesia de uma mulher, com suas variadas nuances, que passam a circunscrever lugares discursivos referentes às duas principais linhas de força, a percepção feminina sensorial, corpórea, de si e do masculino, e a afirmação da palavra como um lugar de inserção da poeta no mundo. Chegamos finalmente, nesse traçado de leitura do poema Zaforia, à vertente erótica amorosa. Sem temática dominante, permite aglutinar, aglutinar as demais nela, ampliando e fazendo convergir em si um traçado de um perfil feminino também, de identificação. Lígia conclui que, a despeito do significado e investimento da sonoridade da língua, tão adequada à expressão lírica, Rita Santana consegue associar concisa tão lírico-dramática a uma expansão de temas eleitos, desdobram em nuances vertentes de matrizes diversas. Matrizes Alforria, de Rita Santana. Nota de escurecimento, cheiração. Paulo Colina, poesia reúne. Segundo, né, Ricardo Riso, que nos conta, Paulo Colino, escritor, nascido em 1950, e ido para Orum em 1998, 99, foi um dos mais ativos literatos negros brasileiros da geração surgida pelos Cadernos Negros. Publicou nos Cadernos Negros 2, 3, foi cofundador do Quilombo Hoje, organizou a Axé, Antologia Contemporânea de Poesia Negro-Brasileira, de 1982, lançou Fogo Cruzado, né, contos, e três de poesia, Plano de Voo, A Noite Não Pede Licença e Todo o Fogo de Luz. Além de ter deixado inédito ensaios de teatro. Em Poesia Reunida, a relação com a cidade de São Paulo é constante nos poemas de Colina, com imagens do sujeito lírico que, a partir de sua corporidade e com a descoberta da consciência pelo lugar, e não pela consciência no lugar, esse espaço se torna essencial para uma nova consciência que olha para o futuro e parte dessa produção de uma nova história. Por fim, segundo Ricardo Risso, estamos
diante de uma poética com uma perspectiva que procura fugir do existencialismo. Com uma postura, ora quilombola, ora solitária, Paulo Colina foi conciso, lírico, profundo e fundamental para a afirmação da literatura negro-brasileira contemporânea, e até hoje nos obriga a refletir. Bastaria ao poema apenas A Cor da Minha Pele? Paulo Colina, Poesias Reunidas. Nota de escurecimento, gerações. Nós, 20 poemas e uma oferenda, Neide de Almeida. Segundo Lígia Natália, né? Jogando com o título de um belo livro de estreia da poeta Neide Almeida, o início dessa literatura é dizendo que, generosamente, a autora nos entrega, nos oferece muito mais do que prometeu. Recebemos todas e todos a oportunidade de testemunhar 21 oferendas aos pés da ancestralidade. E, ao mesmo gesto, as oferendas são promessas para um futuro. Estamos ante uma histórica cerimônia. Os poemas se transmutam em ebós, alimentando os 21 eguns que eu acompanho em Ansan. Os poemas são um ebó de pimenta da costa, que limpa a boca, afia a língua, lava a garganta e liberta o canto da poeta para os nossos ouvidos. Os nossos também participam do título. Nós, 20 poemas e uma oferenda, aparecem continuamente, trazendo para os poemas um sentido dúbio de coletividade, firmeza, nos provocando a pensar sobre o que sustenta nossos passos, ideias e ideais. Fazemos mesmo parte desse coro de insubmissões que rompem os certos ocultamentos. Neide Almeida nos dá a chance de encontrar dentro de nós esse ritmo de navio dentro da água, esse ritmo de corpos colocado dentro desse navio cumpre a sua vontade. Mas antes o inescapável da travessia, o poeta nos ensina a acolher e criar outras formas de ser, todas rebeladas. Meu corpo é um corpo ocupado por séculos de rebeldia e pelos cantos de liberdade. Nesse belo livro, tudo é oferenda, tal como a mulher do texto final, para que todos nós, essas memórias que estavam cobertas de poesia, uma caixa esquecida em algum lugar da nossa casa memória. Neide de Almeida reencena para nós o resgate dessas histórias, depositando amorosamente ante nossos olhos esse bó todo feito de palavras e afeto. Nós, 20 poemas e uma oferenda, Neide de Almeida. Estamos terminando. Então, por isso, assine o canal, deixe seus comentários. Vamos conversar. Vamos conversar. Da gramática da ira, Nelson Maca. Voltando sempre ao prefácio dele, feito pelo Carlos Moro, ele afirma que Maca responde à pressão social com uma poesia cuidadosamente articulada, vigorosa, diletradora. Seu compromisso é com as causas sociais. Seus versos repousam num andame sociológico contemporâneo, aquele do nosso dia a dia, no entorno hostil às demandas de reparação histórica ou de equidade social. Ele investe seu talento no ato de desnudar as marcas mutantes da opressão, quer revelar a hipocrisia ambiente, sacudir a complacência coletiva, canta para revelar a hipocrisia do ambiente, sacudir a complacência coletiva, canta para revelar canta para os surdos, escreve para os analfabetos sociais, aqueles que ainda não vislumbraram a origem de sua degradação. Não lhe importa de maneira alguma a opinião das elites, só nós. Numa descrição que eu recuo as palavras mais lancinantes, ele refaz, ele refere, ele, ele traz o escuro e mostra a luz. O poeta quer provocar uma irreversível crise moral nas almas dos injustiçados, amnésia.
provocar uma irreversível crise moral em todas e todos no seu povo. Quer ressuscitá-lo com a ira dos sábios, quer incitá-los a remeter contra a ordem arcaica que derivam privilégios e poder de negritude prostrada. Quer dar voz às gargantas ressecadas, quer saciar sua própria sede, quer acabar com toda a seca. Versos voluposos como as máscaras de Benin, cortantes como o fio da navalha, semeiam um caos nas macas, demole, com suma elegância, os castelos de prata erguidos com sangue. Veia, veião. E é isso. Estamos terminando, e como sempre, uma sugestão de outros poemas, outras poesias, a relembrar uma conversa deliciosa que tivemos ao vivo com Carmen Faustino. Está ali, né? Salvem, fiquem bem e vidas negras importam.